Pessoal, o comentário de hoje é acerca da politização que está se tentando dar para o tratamento com a ivermectina, tratamento da Covid-19, do SARS-CoV-2, do coronavírus, semelhantemente à mesma politização que foi dada relativamente ao tratamento com a hidroxicloroquina. Contudo, antes de nós adentrarmos no tema desse vídeo, é necessário nós contextualizarmos o tratamento com a ivermectina no contexto do tratamento da Covid-19 e do SARS-CoV-2. E quem acompanha meus vídeos sabe que um dos primeiros vídeos que eu elaborei, mesmo quando eu ainda não sabia se ia construir esse canal do coronavírus, porquanto a pandemia ainda não apresentava as características ainda, a infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, não apresentava as características de uma pandemia. De maneira que nesse vídeo eu tracei as diretrizes sob a minha óptica que deveria ser dado ao coronavírus, ao tratamento do SARS-CoV-2 da Covid-19. E como eu vislumbrei semelhanças entre a célula cancerosa e a célula infectada pelo SARS-CoV-2, referentemente à síntese de citoquinas pró-inflamatórias com a burla do sistema de vigilância imune do organismo, eu mencionei que eu entendia que, sob o aspecto imune, a célula humana infectada pelo SARS-CoV-2 deveria ser tratada tal como a célula neoplásica. De maneira que nesse contexto, eu inclusive mencionei alguns fármacos que eu havia utilizado na minha tese de doutoramento na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, em que eu estudei o processo inflamatório agudo e crônico induzido pela placa bacteriana dental implantada em tecidos subcutâneos de rato, analisando o efeito de medicamentos anti-inflamatórios, esteroides, não esteroides, e de uma droga citostática, qual seja o metrotexate. De maneira que, relativamente ao tratamento, as diretrizes que eu estabeleci para esse tratamento da Covid-19, eu mencionei que poder-se-ia utilizar medicamentos anti-inflamatórios da família dos anti-inflamatórios não esteroides, tais como o Oxycan, os Oxycans que eu havia testado dessa família, o Tenoxycan, sugeria a substituição pelo Meloxicam, porquanto o Meloxicam apresenta uma semelhança estrutural com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, que na época havia sido sugerida para o tratamento do coronavírus, do SARS-CoV-2, com a vantagem de que, além de apresentar essa semelhança estrutural, apresenta efeitos tóxicos relativamente aos sistemas cardiovascular, hepático, urinário, mais atenuados, especialmente se associados ao resveratrol, além de ser um inibidor seletivo e mais potente das enzimas ciclooxigenases, de maneira que ela inibe a enzima ciclooxigenase 2, que está associada ao processo inflamatório, a essa hipersecreção de citoquinas, essa tempestade de citoquinas características, especialmente das fases tardias da Covid-19, e ao mesmo tempo não inibe a infecção, ou melhor dizendo, não inibe a ciclooxigenase 1, ou seja, não inibe a síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento e outros mediadores químicos que são necessários para o funcionamento, o normal funcionamento de órgãos, tais como sistemas cardiovascular, urinário, hepático, dentre outros, que são sintetizados e secretados via ativação da enzima ciclooxigenase 1. Então, pelo Meloxicam inibir somente a ciclooxigenase 2, sem inibir
a ciclooxigenase 1 e, portanto, não comprometer a atividade funcional desses órgãos, tal como a cloroquina, a hidroxicloroquina, que é um fármaco inibidor não seletivo dessas enzimas ciclooxigenase, eu sugeri a utilização do meloxicam em vez da cloroquina, da hidroxicloroquina. Também mencionei que poder-se-ia utilizar, ou que se poderia utilizar nas fases tardias da infecção pelo Covid-19, um outro fármaco que eu havia testado, qual seja a dexametasona, que na época se entendia que não era benéfica no tratamento da Covid-19. Também sugeri que se utilizasse um fármaco citostático, tal como o methotrexate, que é um inibidor também da replicação viral, de maneira que, no contexto, ressalto novamente, da Covid-19, naquela época eu entendia haver semelhanças entre a infecção da célula humana pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2, causando essa infecção à Covid-19, com a célula cancerosa, ressalto novamente, referentemente à burla do sistema imune. Posteriormente, ao analisar as teorias acerca da origem do SARS-CoV-2, uma das teorias, que é considerada até uma teoria da conspiração, qual seja o fato de que o SARS-CoV-2 ele tenha sido construído em laboratório, mediante a passagem em cultura de células do SARS-CoV-1, que havia anteriormente sido o responsável pela síndrome respiratória aguda, SARS, cujo o vírus, o SARS-CoV-1, havia sido passado em cultura de células, ou seja, cultivado com células humanas de uma linhagem cancerosa denominada HLA, célula essa que se caracteriza por um crescimento ilimitado e uma resistência ao tratamento medicamentoso farmacológico. Daí essas características desse crescimento ilimitado e também de resistência ao tratamento, característica dessas células, ter sido passado para o SARS-CoV-1, que adquiriu por meio da evolução ou dessa passagem essas características de infectividade e contágio, de maneira que essa possível teoria da origem do laboratório e posteriormente escape desse vírus do SARS-CoV-2, seja por falhas na segurança desse laboratório, seja pela infecção de pessoal, de pesquisadores que trabalhavam com essa passagem de células do SARS-CoV-1 em células da linhagem HLA, infectando os pesquisadores, foi o responsável pelo surgimento do SARS-CoV-2 nessa teoria que é considerada uma teoria da conspiração. Contudo, essa origem, essa possível origem, vem ao encontro da minha afirmação inicial quando estabeleci as diretrizes para o tratamento da Covid-19 relativamente à semelhança ressalto novamente, entre a célula humana infectada pelo SARS-CoV-2 com a célula cancerosa referentemente à burla do sistema imune e também com relação à síntese e secreção de citoquinas pró-inflamatórias relacionadas não somente com o agravamento dessa Covid-19, como também relativamente à burla desse sistema imune. Assim, nesse contexto, um outro dado que vem tanto ao encontro da minha suspeita inicial da semelhança entre
a infecção da célula humana pelo SARS-CoV-2, causando a Covid-19, quanto da célula cancerosa referentemente à burla do sistema imune, semelhança nesse processo, bem como a origem, a possível origem do SARS-CoV-2, tendo como base a passagem do SARS-CoV-1 pela cultura de células humanas da linhagem HLA, ou seja, células cancerosas que se caracterizam pelo crescimento ilimitado e resistência ao tratamento, características essas transferidas para o SARS-CoV-1, que se transformou no SARS-CoV-2, adquirindo essas características de infectividade, de contágio e de letalidade, características do SARS-CoV-2, que são em cerca de 10 vezes superior à do SARS-CoV-1, é o fato de que todos os medicamentos que se atribuem a algum efeito anti-coronavírus, anti-SARS-CoV-2, seja em vivo, seja in vitro, eles apresentam duas características em comum. A primeira delas é de serem fármacos anti-inflamatórios, com exceção daqueles fármacos antivirais específicos, e também essa sim característica de todos, qual seja, de apresentarem um efeito anti-neoplásico. De maneira que tanto essa origem da conspiração mediante a passagem do SARS-CoV-1 pelas células da linhagem HLA, quanto a minha suspeita inicial da semelhança estrutural, da semelhança referentemente à burla do sistema imune pela célula infectada pelo SARS-CoV-2, semelhantemente a célula neoplásica, vem ao encontro de ambas, de maneira que a esse dado se associa também o fato de que a esse maior contágio, infectividade e letalidade se acrescenta as mutações que estão sendo detectadas no SARS-CoV-2, na glicoproteína constituinte da superfície do SARS-CoV-2. De maneira que mutação essa denominada D614G, que acrescenta uma maior letalidade, infectividade, contágio ao SARS-CoV-2. De maneira que nesse contexto e no desenvolvimento de uma vacina, eu confesso para vocês que não sou um entusiasta das 3 vacinas que estão sendo testadas no Brasil, ou seja, da Universidade de Oxford, da empresa americana Moderna e da chinesa Nova Corac, alguma coisa assim, uma desses nomes aí, Coronavac. Não sou entusiasta de nenhuma dessas 3 vacinas, porquanto elas tiveram o seu design, a sua construção, quando o SARS-CoV-2, a Covid-2, apresentava a emergência de uma cepa denominada D614, ou seja, com a presença do ácido aspartico nessa posição 614, que se caracterizava ressalto novamente, por uma infectividade, por um contágio menos acentuado do que é atribuído à atual cepa, que apresenta essa mutação D614G, ou seja, a substituição do ácido aspartico nessa posição 614 pela glicina, de maneira que eu sou um entusiasta das vacinas que começam a serem desenvolvidas, construídas, sob a emergência dessa nova cepa mutante, e que provavelmente no final de 2020
2021 é que estarão no mercado, com toda a vênia aos eruditos cientistas brasileiros. Além do que, nesse contexto em que a probabilidade de uma vacina apresentar uma eficácia e segurança em um contexto temporal rápido é pouco provável, se faz mistério, se faz forçoso, associado às medidas profiláticas de uso de máscara, distanciamento social, se adotar medidas profiláticas farmacológicas. E nesse contexto, ressalto novamente, se ressalta a ivermectina. Outro sim, relativamente à utilização política, a politização que se dá a esses fármacos que poderiam apresentar uma atividade, seja profilática, seja terapêutica, no tratamento da Covid-19, do SARS-CoV-2. A esse interesse político se adiciona o interesse econômico, ou seja, o desinteresse econômico de que algum dos medicamentos disponibilizados no mercado apresente algum efeito relativamente à profilaxia, ao tratamento do SARS-CoV-2, porquanto tais medicamentos ou são de uso genérico ou então apresentam já as suas patentes, propiciando lucro para os detentores dessas patentes. De maneira que o interesse do mercado é que qualquer um desses medicamentos disponibilizados não apresente qualquer efeito contra o SARS-CoV-2, de maneira a possibilitar o desenvolvimento de vacinas, que ressalto novamente, no horizonte temporal de 1 a 2 anos é improvável, ou então desenvolver um novo medicamento de maneira a gerar uma patente capaz de gerar lucro. E associado a esse interesse econômico, ressalta-se que muitos dos detentores da mídia, de quem é responsável pela publicação, seja acadêmica, seja nos diferentes meios de comunicação, são investidores dessas indústrias farmacêuticas que estão nessa corrida para o desenvolvimento de uma vacina, de novos medicamentos. De maneira que no contexto esse, seja da politização, seja do desinteresse econômico, a mídia acadêmica, a publicação acadêmica se presta para gerar essa polêmica, porquanto, se nós analisarmos a mídia acadêmica, a publicação acadêmica referentemente a um determinado evento biológico, existirá nessa mídia acadêmica, nessa publicação acadêmica, seja ela nacional ou internacional, seja em periódicos conceituados ou não, uma polêmica estabelecida, porquanto algo em torno de, vamos considerar 50%, algo em torno de 50% vem ao encontro do real evento biológico e os outros 50% contradizem esse real evento biológico, de maneira que aproximadamente 50% do que é publicado com erro, com equívoco, ou então é decorrente de fraude. E para ele ter sido publicado, esses 50% que contradizem o real evento biológico terem sido publicados, eles, com erro, com equívoco ou com fraude, eles têm que ter tido ou a concordância, a anuência, ou então a incompetência dos professores universitários que também participam desse
corpo editorial desses periódicos são responsáveis pela revisão de publicação desses periódicos e são também responsáveis pelos erros que são publicados, pelos resultados, pelas conclusões, pelas premissas que contradizem o real evento biológico. E a propósito disso, se eu, por exemplo, fosse aluno do MIT, do MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, um estudante de pós-graduação, de pós-doutoramento lá, e quisesse publicar isoladamente uma bobagem em termos acadêmicos, essa bobagem certamente não seria aceita, seria detectada por um revisor do corpo editorial de um periódico. Entretanto, eu, Antônio Beltrão Schitz, aluno de pós-doutoramento do MIT, em tese, se quisesse publicar uma bobagem tendo como coautor um professor universitário, possivelmente essa bobagem seria publicada. E, infelizmente, é o que ocorre relativamente à pesquisa acadêmica. Então, quando se analisa, por exemplo, o efeito profilático ou terapêutico da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, da nitazoxanida, que eu entendo que também apresenta um efeito profilático terapêutico, especialmente em fumantes, quando se analisa isso e a mídia não tem o interesse, a mídia acadêmica ou a mídia essa das telecomunicações, não tem o interesse em que, seja por questões econômicas, seja por questões políticas, tem o interesse em contradizer esse efeito profilático, esse efeito terapêutico desses medicamentos disponibilizados no mercado, a publicação acadêmica, devido a essa polêmica, ela se presta para isso. E também, em determinados casos, a mídia, os integrantes da mídia, não vinculados à mídia acadêmica, eles não têm muita noção do que falam. Por exemplo, um medicamento que apresenta um efeito anti-SARS-CoV-2 in vitro, ele apresentará uma grande probabilidade de apresentar também, é uma evidência de que esse medicamento, esse fármaco, ele também apresentará um efeito também biológico em animais de laboratório ou em humanos. Então, a despeito de não ser uma confirmação de que esse resultado in vitro ele irá apresentar o mesmo efeito in vivo, ele é fortemente sugestivo. E não é qualquer trabalho, por exemplo, controle de casos com menos de 70, 80 casos, ou então um cohort com 40 casos, 50 casos, com menos de 250, 300 casos, contradizendo esse achado in vitro que anule essa evidência constatada in vitro. Então tem que se ter em mente que para se contradizer um achado in vitro é necessário que se tenha um trabalho de triagem clínica randomizada com duplo cego, em que nem o pesquisador e nem quem recebe o medicamento sabe qual é o medicamento e qual é o placebo, com um número razoável nessa triagem, ou então um trabalho de meta-análise que se valha tanto de cohortes como de controle de caso, em que apresente uma população amostral representativa da população em geral, contradizendo o evento sugestivo identificado in vitro, é que pode contradizer, no mais, com toda a vênia, a erudição de muitos pesquisadores, inclusive professores universitários vinculados à área da saúde, à saúde pública, e é bom que se ressalte também que das especialidades médicas,
os especialistas em saúde pública são aqueles mais susceptíveis da influência política, da influência na conservação dos seus empregos. Então, muitas vezes, elas contradizem o seu pensamento científico para conservar o seu emprego. Então, somente um trabalho robusto, seja de meta-análise, seja de triagem clínica randomizada em duplo cego, é que pode contradizer uma evidência constatada in vitro. No mais, a evidência constatada in vitro é bastante sugestiva de que ela ocorrerá também em vivo, seja em animais de laboratório, seja em humanos, com toda a vênia, a erudição de quem possa pensar ao contrário. Isto posto, considerando a minha opinião, mesmo considerando a minha opinião de que eu não vislumbro num espaço temporal entre 6 meses ao ano o desenvolvimento de qualquer vacina que seja eficaz e duradoura, que propicie uma imunidade eficaz e duradoura, porquanto as 3 vacinas que se encontram em fase clínica 3, qual seja do Coronavac chinesa, da Moderna americana e da Universidade de Oxford, sob a minha óptica, as 3 vacinas não propiciarão essa imunidade eficaz e duradoura, porquanto tiveram o seu design, o seu desenvolvimento na emergência de uma cepa do coronavírus que apresentava a cepa D614, que não apresentava essa mutação D614G com substituição do ácido aspartico pela glicina, ressalto novamente, mutação essa que altera, sob a minha óptica, não somente as características clínicas do SARS-CoV-2, determinando uma maior infectividade, um maior contágio, uma maior letalidade, como também propicia talvez uma resistência mediante a reação com o sistema imune, uma resistência ao desenvolvimento dessas vacinas que tiveram o seu design construído na emergência dessa cepa D614, que não apresentava essas características proporcionadas por essa mutação D614G. Contudo, para manter a imparcialidade, a isonomia referentemente à pesquisa acadêmica, à publicação acadêmica em tela, nós realizamos uma pesquisa no Google, onde se constata que na mídia não acadêmica é bastante frequente se considerar o emprego da ivermectina como sendo uma fake news, porquanto, segundo essa mídia, ela não cura a Covid-19. Também, até mesmo, a Anvisa, ela se manifesta contra o uso da ivermectina, e basicamente ela justifica essa posição contrária pelo fato de não existir estudos randomizados in vivo, clínicos, em duplo cego, que confirme a utilização da ivermectina no combate à Covid-19, produzindo efeitos, sejam profiláticos, sejam terapêuticos. Contudo, é importante ressaltar que também não existem tais estudos que comprovem o contrário. Além do que, a Anvisa lançou uma nota em que, além da inexistência dessa comprovação em vivo do efeito da ivermectina, ela também considerava que a ivermectina poderia apresentar efeitos colaterais significativos. Posteriormente, ela usou a mídia para publicar também um outro comunicado em que ela retificava
esses possíveis efeitos colaterais atribuídos à ivermectina, porquanto existem trabalhos realizados em vivo, como in vitro, que comprovam que mesmo a ivermectina utilizada em uma concentração 10 vezes a considerada no tratamento antiparasitário, antihelmíntico, ela apresenta, mesmo nessa concentração 10 vezes superior, efeitos colaterais mínimos. Também eu ressaltei aqui a opinião de um médico que diz que o uso da ivermectina combatendo a Covid-19 é um delírio. E o médico, esse que é um dentista, que é um médico, um infectologista e sanitarista, professor, ressalto novamente, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, em Ouro Preto, ele afirma: não tem indicação de utilidade, nada que justifique que o médico deva prescrever mais ainda a população usar como forma preventiva. É desespero, é falta de orientação e de seriedade de quem deveria ser referência. Para quem eu respondo, como vocês sabem, a minha opinião referentemente aos médicos sanitaristas, infectologistas, eles constituem das especialidades médicas, não somente médicos, dentistas, sanitaristas, farmacêuticos, eles constituem a especialidade médica que é mais influenciada por atitudes, pela política, pelo meio político, porquanto eles, para preservarem o seu emprego, muitas vezes eles têm que emitir opiniões que contradizem o real evento biológico. Não sei se é o caso do professor esse do Instituto Federal de Minas Gerais. Contudo, de uma maneira geral, essa especialidade é bastante susceptível à influência política. Também ressalto novamente que o médico ele se vale dos estudos, da falta de uma comprovação clínica em vivo por meio de estudos randomizados e em duplo cego. Reafirmo que se de fato não existem esses estudos, não existem também estudos que contradizem essas evidências constatadas in vitro, de maneira que as evidências constatadas in vitro, na ausência desses estudos clínicos randomizados em duplo cego, é fortemente sugestiva de que possivelmente tais eventos ocorrerão também em vivo. Ressalta-se que, nesse contexto da ausência de uma vacina em um espaço temporal relativamente curto, se faz mistério se aprofundar os estudos referentemente não somente à ivermectina, seja isolada, seja associada com meloxicam, com azitromicina, mas também outros medicamentos, tais como a nitazoxanida, que fortemente sugere um efeito no tratamento, seja na profilaxia, seja no tratamento de pacientes fumantes pela Covid-19. Então, nesse contexto dessa polêmica, isso sim, me posiciono favorável à continuidade da pesquisa acadêmica referentemente à identificação de um fármaco nessa vasta disponibilidade que a literatura acadêmica propicia, de um fármaco que já apresente utilidade, dentre os quais a ivermectina, o meloxicam, a
a nitazoxanida e outros medicamentos antivirais e antineoplásicos que devam ser testados relativamente aos seus efeitos contra a Covid-19.